Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Melri Araújo. Grande, tá na número 1 de Uricuri, 8h42. O nosso bate-papo positivo já vai começar hoje recebendo Dr. Walter Furtado, né? Conhecido aí como médico urologista, com residência médica em urologia no Hospital Otávio de Freitas, membro da Sociedade Brasileira de Europeia de Urologia, pós-graduado em preceptoria em residência médica pelo Sírio-Libanês e subespecializado em cirurgia minimamente invasiva pelo ICARD América Latina, ou seja, realizado cirurgias grandes por meio de vídeo ou pequena com corte aí no umbigo. Realizando também agora doutorado em disfunções sexuais masculina. Nós começamos o nosso bate-papo positivo. Bom dia, Dr. Walter. Seja bem-vindo aqui a 91,3, mais um bate-papo positivo. Bom dia, Mary. Obrigado pelo convite. É importante essa iniciativa da Grande Serra do programa Bate-Papo Positivo. Sim. E está trazendo essas informações para a população. Parabéns. A gente agradece e é muito bom contar, né, com especialistas como o senhor também. E vamos começar conhecendo um pouquinho do Dr. Walter Furtado. Algumas perguntinhas, por exemplo, um filme que Dr. Walter Furtado goste muito. Partilha com a gente. Filme bom, tem aquele filme que é Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Muito interessante. Muito interessante. Por exemplo, uma comida favorita. Comida, a moqueca da minha esposa. A moqueca. Faz a moqueca excelente. Nossa. E uma lembrança da infância, Walter? Lembrança da infância. Teve uma cena que me marcou, que foi interessante. Quando eu era pequeno, eu abri os bonecos para costurar, cortava ele. O senhor abriu? Já tive isso aí de criança, gostar de cirurgia. De cirurgia, né? Interessante isso. É um processo, a gente nem imagina assim, nossa, já tinha sempre esse desejo pela medicina, eu era desde muito criança? curioso, gostava muito de consertar as coisas. Uhum. Então isso, de certa forma, foi despertando o desejo. E aí, quando foi na adolescência, fui começando a estudar, foi que Sim. bateu realmente essa vontade de querer ajudar, de querer consertar, de ver que isso ali era o motivo, era um dom, né? Uhum. Poder ter essa habilidade técnica. E um TBT sinistro. Uma situação assim, nossa, eu passei por essa situação aqui, recordo, isso foi um TBT, pode ter sido algo engraçado ou não. Interessante, TBT não tinha conhecido. Não, termo. TBT sinistro. E um TBT sinistro. Uma situação, uma coisa que você recorde, seja da infância ou momentos na faculdade mesmo, que a gente recorda sempre a quinta-feira, Dr. Walter, como um dia de TBT, para recordar alguma coisa do passado. É mais ou menos isso. Pode ser uma música que você recordou ou alguma coisa assim. Ou algo bem sinistro. Vai pensando aí, enquanto isso vai falando dos seus hobbies favoritos. Meus hobbies são, eu gosto muito de correr. Correr. Uhum. Gosto de me exercitar, fazer academia e nas horas vagas, clube de tiro. Clube de tiro. São os meus hobbies. Os hobbies favoritos. Então vamos continuar no nosso bate-papo positivo. Dr. Walter, a gente vai falar sobre infertilidade. Explica pra gente, por exemplo, como saber se a pessoa tem ou não tem infertilidade? Explica para o pessoal que tá em casa. Ótima pergunta. Essa é uma dúvida bem frequente. Os casais não sabem quando começa a realmente dizer, não, eu tenho infertilidade. Uhum. A grande maioria das pessoas não sabe. Então, para se dizer que um casal está infértil, quando a gente vai falar de infertilidade, a gente fala do casal, não fala nem só do homem, nem só da mulher, fala do casal. É um ano de relações sexuais sem preservativo, sem pílula, sem método anticonceptivo. Uhum. Essas relações têm que ser frequentes, 2 a 3 vezes por semana e em todos os dias do ciclo, em todas as etapas do ciclo menstrual. Sim. Então, se o casal passou um ano tendo relações sem preservativo, sem uso de método concepcional e não conseguiu a gravidez, já se caracteriza como um casal infértil. E aí precisa ser investigado. Eu entendi. Por exemplo, e de quem é a principal causa da infertilidade? Do homem ou da mulher? Porque às vezes a gente vê situações de assim, pode ser que seja o homem, pode ser que seja a mulher, e tipo, ambos não sabem realmente de quem é realmente aquela situação, né?
a causa? Se vem do homem ou se vem da mulher? Isso é ótimo, porque o que é que acontece normalmente? Quem procura o especialista é a mulher. Uhum. Então a mulher procura o ginecologista, faz todos os exames dela e demora muito para o homem entrar no ciclo. Ele demora a ir, ele não quer ir, ele acha que não é com ele. Então, com relação a de quem é a causa, tá igual. 30% das causas é do homem, 30% das causas é da mulher. Sim. E isoladamente, e 40% é dos dois. Então, a grande maioria dos casos, o problema não é só com um, nem só com o outro. O problema é com o casal. É com o casal. Então, são os dois. Que precisa. Por isso a importância de tanto a esposa procurar o ginecologista, como o marido, o homem procurar o urologista. E o homem é muito relutante. É muito relutante em relação a isso. Geralmente a mulher vai, faz seus exames, está normal, e aí é que o homem é chamado a atenção, vamos lá, tal. É que o homem começa a procurar realmente. Precisa sempre o componente dele. Precisa sempre daquele empurrãozinho. Isso. E o componente é misto, tipo, não é que o homem seja infértil, mas ele tem uma quantidade menor. Sim. De espermatozoides, e a mulher já está com a idadezinha um pouco mais avançada, então ela tem uma dificuldade, ele tem uma dificuldade, e isso aí junta. Isso pode influenciar de alguma forma, por exemplo, em um casal jovem? Pode sim. Podem. No casal jovem existe também algumas formas de ter pouco espermatozoide, como a gente vai falar mais adiante, mesmo sendo jovem. Sim. E na mulher também ela pode ter tido alguma infecção, que teve um problema ali na trompa, que dificulta ela engravidar. Então, mesmo em jovens também tem. Pode ocorrer. Qual a principal causa da infertilidade do homem, Walter? Explica para o pessoal que está em casa, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala em fertilidade, na maioria das vezes a pessoa já diz assim, é o homem, não é isso? No homem, a principal causa, e isso é bom porque ela é tratável, é a varicocele. O que seria varicocele? Sim. Varicocele é uma dilatação anormal das veias que vão para os testículos. Então, essa dilatação anormal causa um aumento da temperatura nos testículos e causa um acúmulo de substâncias ruins para os espermatozoides. Essas duas coisas vão fazer com que a quantidade de espermatozoides que o homem tenha seja menor. Esses dois probleminhas, tanto o aumento da temperatura como o aumento de substâncias tóxicas. Sim. E, felizmente, essa causa é tratável. Então, a gente faz uma cirurgia com taxa de sucesso boa e o homem consegue ter seus filhos, consegue engravidar. O problema é que ela começa já a partir dos 12 anos. Dos 12 anos de idade? 12 anos de idade já pode ter. E ela começa de forma não sente. O homem não sente nada. Isso aí vai evoluindo. Lá na frente, quando ele está com seus 30 anos, 26, 30, e aí vai tentar ter filho e não consegue, é que a gente descobre. Então esse é o problema. Por isso é importante do adolescente fazer pelo menos um exame de check-up. Pelo menos um exame com o urologista. A Sociedade Brasileira de Urologia está com uma campanha agora, Vem pro Uro, exatamente para o adolescente, para chamar o adolescente para vir para o urologista, porque as mulheres já estão com isso mais socializado, mais cultural. Quando tem a primeira relação, já tem que começar a ir para o ginecologista. O homem não. O homem só vai quando está doente, só vai depois dos 40 anos. E então a gente está puxando o adolescente para vir, porque se tiver uma causa dessa no começo, a gente consegue resolver isso logo cedo e ele não vai ter infertilidade, não terá problema. Tem a questão da prevenção, né? Exatamente, a prevenção. E como eu disse, não dói. Não sente nada. Só o que pode ser feito é você vai ver um aumento na região ali do testículo, umas veias dilatadas, um aumento do volume. Isso aí pode ser visto. Interessante. Dr. Walter, por exemplo, começa aos 12 anos de idade, pode-se começar, tem algo que pode ser evitado em questão de alimentação, em questão de atividade física? A varicocele não tanto, outras causas mais. A varicocele tem um componente mais genético, tem também a questão de esforço físico quando é pessoas mais velhas, mas não teria muito como escapar disso. Já as outras causas, sim. Então você vê paciente que não consegue ter filho porque é diabético. O diabético está descompensado, então ele não consegue ter filho. Você vê paciente que não consegue ter filhos porque é obeso. A obesidade hoje é a principal doença do planeta. Sim. De 10 pessoas, 3 são obesas. O que é que a obesidade causa? Ela causa um aumento
do estradiol, que é um hormônio feminino no homem. Principalmente essa obesidade abdominal. Tem aquele homem que não é tão gordo, mas ele tem uma cinturinha, tem uma obesidade abdominal, a gordurazinha abdominal. Essa gordura abdominal produz hormônio feminino. Ela transforma a testosterona em hormônio feminino, o estradiol. Esse estradiol vai aqui no glândulozinho que tem aqui no meio da testa e inibe o eixo reprodutivo. Então, inibe a produção de espermatozoide. Não é que ele chega a diminuir de zerar, mas ele diminui a quantidade e isso prejudica. Entende? Não é todo homem obeso que vai ter isso, mas alguns terão. Alguns terão. A idade do homem atrapalha na fertilidade? A idade, a partir dos 40 anos, a gente nota que diminui a fertilidade do homem. Na mulher, é bem mais acentuado. No homem, a partir dos 40 anos, vai diminuindo. A gente nota que os espermatozoides têm mais alterações genéticas, a gente chama de fragmentação, ele fragmenta mais rápido. Um dado interessante aí com relação a isso aí, a mulher, a idade limite dela é de 35 a 40 anos. Então, a partir dos 35 anos, ela começa a decair 20% da fertilidade por ano, até que aos 40 anos a chance de engravidar é apenas de 5%, 10 a 5%. Então, a partir dos 35 anos, a mulher já tem que ficar mais atenta. Tanto que quando chega um casal infértil e a mulher já tem 35 anos, a gente parte logo para um tratamento. A gente não espera mais. Sim. Porque ali já está chegando no limite dela. No limite. E com as mudanças da sociedade, a mulher indo para o mercado de trabalho, fazendo formação, trabalhando cada vez mais, tendo os filhos cada vez mais tarde, acontece muito isso de a partir dos 35 anos, isso vai diminuindo a fertilidade. O pico de fertilidade do casal é por volta de 21 a 22 anos. É o pico. Ali é o momento que tanto o homem está lá em cima na fertilidade como a mulher. É interessante que hoje, por exemplo, a sociedade, não só a sociedade, vamos dizer, brasileira, mas no todo no geral, a gente percebe que esse índice de casais jovens, né, pra se casarem, diminuiu muito, né? É tipo assim, as pessoas pensam mais um pouco, a questão do trabalho, como você também falou, mas assim, acontece, pode ser depois dos 25 ou ali depois dos 30, não é isso? A fertilidade dos casais no Brasil já está comparada à fertilidade dos casais na Europa. Então, cada casal tem média de 2,3 filhos apenas. Apenas. Por exemplo, um espermograma normal é uma prova de fertilidade? Ótima pergunta, porque assim, às vezes o esposo, tá bom, vou fazer espermograma, mas faz espermograma da normal. E coloca a culpa toda na mulher. Diz assim, a culpa é sua, não deu certo, e aí? O espermograma normal não é significado de fertilidade. Não? Isso é bom deixar bem claro. Mesmo ele estando normal, existe ainda 5 a 10% dos casos que está normal, porém o espermatozoide tem uma fragmentação alta. Ele não consegue chegar lá no óvulo. Ou ele tem defeitos genéticos que não aparentam ali por fora. Na morfologia do espermatozoide está tudo normal, está tudo bonitinho, mas o núcleo dele, a parte genética não está funcionando. Tem problema. Então, mesmo com o espermograma normal, é possível que ainda a causa seja do homem. E aí a gente vai ter que investigar mais a fundo, fazer exames mais aprofundados para saber qual é a causa e aí poder intervir para poder ajudar esse casal a conseguir a gravidez. A fertilidade. Por exemplo, aqui tem uma pergunta, por exemplo, eu e o meu marido decidimos ter um filho. Parei com anticoncepcional. Com quantos meses devo engravidar? Ótima pergunta. Num casal normal, nos primeiros 2 ciclos, nos primeiros 2 meses, 50% dos casais vão engravidar. Então, por relação, em média, é 20% a chance de engravidar um casal 20%. normal. Exatamente. Então, 2 meses, aí por volta do 2º mês, 50% terá engravidado. No 6º mês, 80% dos casais terão engravidado e após um ano, 90%. Por isso que chegamos a esse número mágico, 1 ano. Então, um ano o casal não conseguiu ter filhos, a chance de engravidar agora é só 5% e é meio que uma loteria. Tem casal que tá aí 5 anos sem engravidar e de uma hora para outra consegue engravidar. Então fica mais aleatório a partir do 1º ano. Então a partir do 1º ano deve procurar ajuda. Procurar ajuda. Tipo, passou o 1º ano, não conseguiu engravidar, busquem ajuda, né? Buscar ajuda. O uso de vai aí. Anticonceptivo. Isso. Pode prejudicar também na infertilidade da mulher?
ele demora mais a voltar ao ciclo normal. Então, Isso. vamos dizer que uma mulher passou muito tempo usando anticoncepcional e aí parou. Ela vai demorar 3 a 6 meses para voltar ao ciclo normal, conseguir fazer a ovulação todo mês direitinho, pode acontecer, mas não deixa ela infértil. Infértil, né? Isso é importante. Existe outras causas de infertilidade, Dr. Walter? No homem, como eu tenho citado já a obesidade, né? Tem a diabetes. Tem problemas relacionados à infecção. Então, infecções sexualmente transmissíveis podem causar infertilidade, porque tanto por infeccionar os testículos como fechar os canaizinhos. Tem um canalzinho autodeferente e essa infecção pode fechar esse canalzinho e o homem ficar infértil. O uso de drogas anabolizantes, isso aqui a gente tem que chamar a atenção para os jovens. Então, hormônios, uso de testosterona nas academias. Pra você ter uma ideia, uma dose só pode causar infertilidade em 25% dos homens. Então, tem que tomar muito cuidado, porque bloqueia o eixo. E esse bloqueio do eixo, a grande maioria das vezes é reversível, mas pode ser irreversível. É como se jogar na loteria. Então, o uso deve ser evitado. Se for indicação mesmo de um profissional que esteja acompanhando direitinho, fazendo os exames, é possível. Agora, de forma aleatória, né? Se automedicando porque o instrutor falou, não vá nessa. Se for fazer, que faça da forma correta, porque um profissional que entenda do assunto. O estilo da vida pode influenciar na fertilidade? O estilo de vida, tipo uma alimentação saudável, a prática de exercícios? Nós aqui temos muito o estilo de beber final de semana, né? O álcoolzinho do final de semana, a cervejinha do final de semana. A cerveja, qualquer bebida alcoólica, ela causa infertilidade, ela diminui a produção dos espermatozoides. Então, se você é um homem que já está no limite, tá quase sem conseguir ali, espermograma tem pouco espermatozoide, você bebe, fuma, o cigarro é muito prejudicial porque ele tem metais pesados. Mesmo esse cigarrozinho eletrônico tem cádmio. Então esses metais pesados vão se depositando nos testículos e prejudica a fertilidade. Então, mesmo tá na moda agora os cigarros eletrônicos, eles prejudicam bastante. A maconha, muito ruim para a espermatogênese, bloqueia mesmo, então a maconha é muito ruim. Outras causas que a gente pode ter também é câncer. Alguns tipos de cânceres causam a infertilidade. Então é isso. A principal causa é a varicocele, outra causa é um distúrbio na parte hormonal, aí temos a obesidade, temos o diabetes, tabagismo, álcool e infecções. Com relação ao estilo de vida, um estilo de vida bom, que vai ajudar a prevenir isso aí, é um estilo de vida que você faça um exercício físico, que você não passe por muito estresse. Hoje a gente está numa vida muito estressante. Isso aí libera cortisol, que é um hormônio da fuga do estresse, e esse cortisol por muito tempo termina prejudicando, deixa seu corpo inflamado, prejudica a espermatogênese também, a formação de espermatozoide, e assim prejudica a fertilidade. Então o estilo de vida com alimentação saudável, exercício físico, diminuir a carga de estresse ajuda muito na questão da fertilidade.